Livro de Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. Senhor, faça essa palavra achar lugar nos corações. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode atear fogo às palavras que o homem fala, Senhor. Nossas palavras, melhores ou piores, não têm poder de transformar os corações, mas o Espírito Santo pode esquentar, tocar fogo nas palavras para que elas agem em lugar nos corações e transforme para sempre, muito além da emoção, Senhor. Nós rogamos a Ti a Tua presença aqui, em nome de Jesus, amém. Esta é uma profecia que Isaías teve da parte do Senhor com relação a um grande flagelo, a uma grande catástrofe que iria acontecer naquele tempo do povo de Israel. O povo de Israel naquela ocasião estava dividido em dois reinos. Havia o reino do norte e havia o reino do sul. Eles estavam brigados lá, coisa deles, e eles se dividiram. Metade, bem mais de metade, 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram no reino chamado Reino do Sul, com capital em Jerusalém, e o reino do norte com capital em Samaria. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. O profeta Isaías aqui estava profetizando a queda do reino do norte. Ele estava dizendo que o reino do norte iria cair. Na verdade, as profecias vão falar para os dois reinos. Os dois reinos vão cair, tanto do norte quanto do sul. Qual foi o primeiro a cair? O primeiro a receber a profecia foi o reino do norte, e foi o primeiro a cair. No reino do norte estavam várias porções de terra dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. E eu quero salientar 2 porções de terra, 2 heranças em especial. Por quê? Porque essa herança está descrita nesse versículo 1 do capítulo 9. Ele fala do nome de 2 filhos. 2 dos 12 filhos de Jacó vai ser citados aqui agora: a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Esses 2 filhos de Jacó, ainda quando eram vivos, recebem uma promessa. E Jacó, antes de morrer um tempo, chama todos os filhos e profere várias palavras de profecia para eles, e decreta bênçãos para os seus filhos. Eu já começo aprendendo uma coisa aqui, irmãos: o nosso Deus é galardoador. Jacó aqui fala da posição do pai. O pai sempre vai ter herança para os seus filhos. Se você está servindo a esse Deus maravilhoso, saiba de uma coisa: tem herança para você, tem bênçãos para você, você tem parte nesta herança, porque nós fomos, embora desraigados desse reino, o filho dele veio para nos colocar de volta e nos fazer parte dessa herança. Então nós temos herança em Deus, assim como os filhos de Jacó tiveram herança nele. A Zebulon, Deus falou uma coisa Jacó falou uma coisa muito interessante. Isso está descrito no capítulo 49 de Gênesis. Ele olhou para Zebulon e falou assim: olha, Zebulon, você ainda vai morar nas praias do mar. Ou seja, Zebulon recebeu profecia que ia morar de frente para a praia. Uma boa profecia, né? Ó, Zebulon, você vai morar de frente para o mar. E Naftali, o outro irmão,
desses 12, ele falou uma coisa interessante com ele, diferente. Naftali, você será como uma gazela solta, um cervo, é um animal, né? Tipo um antílope. Você vai ser um cervo solto, forte, vigoroso, que corre por aí, e as suas palavras serão fortes, as suas palavras serão valiosas. Então Jacó fala isso com Naftali. Então ele profere essas duas profecias. Esse povo fez tudo que era mal ao Senhor. Eles não se portaram bem, eles desdenharam, eles não ligaram, eles estão nem aí para a herança de Deus, eles esqueceram das promessas de Deus, eles foram se distanciando das promessas de Deus. E olha, a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na igreja, a presença de Deus na sua casa é como luz, é luz. Quanto mais você peca, quanto mais você se distancia da luz, mais a escuridão vai entrando para dentro da sua casa. Estou com Deus, estou seguindo a Ele, estou seguindo a sua palavra, estou em comunhão com Cristo, com o seu Filho, mais luz vai entrando na sua casa, mais luz vai entrando no seu coração. Estou esfriando, estou me distanciando. Eu acho que a culpa é do pastor. Eu acho que a culpa é do governo. Eu acho que a culpa é do meu carro que vive quebrando. Eu acho que a culpa é do meu emprego. Você pode botar 1000 desculpas, mas a verdade é, nada pode interferir na sua relação com Deus. A sua relação com Deus fará com que o seu corpo tenha luz, porque o que Deus te mostra entra pelos seus olhos como luz, e como o próprio Cristo falou, olhos que recebem luz, todo o corpo terá luz. Então, com o tempo, esse povo foi experimentando a migração, a mudança da luz para as trevas. Eles foram filhos de Jacó, eles viram promessas se cumprirem, eles viram Deus falando sobremaneira, eles passaram pelo deserto, eles viram Deus operando com grande poder. Quando o rei da Síria invade o reino do norte, quando o rei de um outro país invade o reino do norte, Zebulon e Naftali foram as primeiras terras devastadas, foram as primeiras terras conquistadas por esse reino, que acabou com o reino do norte. Houve uma grande destruição, e eles foram mergulhados em trevas profundas. Eles perderam contato totalmente com a lei que eles aprenderam, com o seu relacionamento com Deus já estava complicado. Deus já vinha avisando através de seus profetas: olha, vocês estão se afastando, olha, vocês estão trocando o meu nome, se casando com outros deuses, olha, vocês estão me roubando, olha, vocês estão se distanciando de mim. Eu amo vocês, eu tenho propósito para vocês, mas vocês estão me abandonando, vocês estão me trocando por outros deuses, vocês estão se distanciando. Virá juízo. Deus é um Deus de luz, Deus é um Deus de luz. Ele não se comunica com trevas, Ele não se comunica com quem está nas trevas. Então, um dispositivo que Deus usa para falar com você, Ele quer falar com você. Você está nas trevas, você quer falar com Ele? Quero. Você quer se arrepender dos seus pecados? Quero. Toma, exposição de luz para você, seja exposto à luz. Este livro aqui é a exposição, diz Jesus lá em João: a tua palavra é a verdade. Esta palavra é a verdade, nós somos expostos a ela. Ela é como um foco de luz que incide sobre nós, nos curando, nos limpando, nos colocando em condições de termos comunhão com Deus, que se comunica conosco através da luz. Só que Zebulon e Naftali estavam mergulhados em trevas. Os anos se passaram, o rei da Síria tomou aquele lugar, dizimou a população, misturou a população, tornou ela gentia, ou seja, não judia. Os judeus embaixo tomaram raiva do povo de cima, porque eles ficaram misturados. Eles ficaram misturados. Para os judeus, esse povo não era mais digno do olhar de Deus.
Para os judeus, esse povo era imundo. Para os judeus, esse povo era sujo. Esse povo não merecia, porque era um povo misturado, era uma raça miscigenada, que a gente fala, mistura de raças, porque o rei da Síria fez isso intencionalmente para acabar com a cultura do povo, mergulhou o povo nas trevas. Mas o profeta Isaías vai dizer: olha, estou vendo a sua situação, mas para a terra que estava aflita, essa terra que eu estou falando agora, Zebulon e Naftali, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon. Deus permitiu, por causa do pecado do povo insistente, Deus permitiu que aquela terra fosse desolada, fosse arrasada pelos assírios. Deus permitiu. Mas Deus é Deus de conserto, Deus é Deus de misericórdia. Quando você acha que não tem mais jeito para a sua vida, Ele tem uma porção de misericórdia para você. Então ficou a misericórdia do Senhor para aquele povo. Sabe qual o nome da terra que eles habitaram? Galileia se transformou uma delas, a outra era Cafarnaum. A região da Galileia, incluindo Cafarnaum, era a terra justamente de Zebulon e Naftali. Essa terra cuja esperança foi dissipada, cuja esperança foi exterminada, essa terra que foi mergulhada na desesperança, que foi desprovida de luz, mergulhada na escuridão, essa terra teve uma promessa: se vocês se arrependerem, eu vou fazer a luz brotar no meio de vocês. E ele diz o seguinte, aí ele profetiza como se estivesse falando no passado, mas ainda não aconteceu aqui, é futuro. Ele está falando como se fosse no passado. Ele diz: povo de Zebulon, povo de Naftali, vocês que andavam em trevas, vocês verão uma grande luz, e aos que vivem na região da sombra e da morte vai resplandecer a luz. Antes, no versículo anterior, ele diz assim: mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios. Talvez um bocado de gente está achando essa palavra esquisita. Eu posso quase que ter certeza que tem muita gente que não está entendendo o que eu estou falando. Preste atenção. Zebulon e Naftali se transformaram no futuro. Já viu quando uma vila vai crescendo e vai mudando de nome? Tem cidade que muda de nome 3, 4, 5 vezes. Elas foram mudando de nome e se transformaram em Cafarnaum e da região de Galileia. Essa região, quem morava nela? Pessoas improváveis, pessoas que à luz da lei, à luz dos judeus, não tinham chances, pessoas que estavam eliminadas do plano de Deus na ótica dessas outras pessoas que as julgavam, pessoas que não eram puras, que eram misturadas. Agora vamos lá para o capítulo 3 de João. No capítulo 3 de João, Jesus está andando e resolve passar por Samaria, a capital dessa terra desolada, de gente ruim. Ele não avisa a ninguém que ele era o Messias. Ele vai andando e por volta de meio-dia ele chega na beira de um poço. Ele chega lá e quem ele encontra lá? Ele encontra uma mulher. De onde essa mulher era? De onde essa mulher era? De Samaria. Ela era esse povo que andava em trevas. Ela era uma desesperançada. Ela era uma pessoa que você não dava nada para ela. Isso é infeliz, isso vai morrer seca, não tem nada para ela. Essa mulher é doida. Essa mulher já teve 5 maridos. 5 maridos. E não satisfeita, estava amasiada, adulterando com o 6º homem que era casado. Jesus vai se aproximando e encontra aquela mulher. Jesus com roupa de judeu, com sotaque de judeu. Ela vê assim: esse homem é judeu, ele se acha o bonzão, ele se acha o puro, ele se acha o maravilhoso, muito melhor do que eu. Jesus fala assim: me dá um gole d'água. Ela fala assim: você vai falar comigo? Você está conversando comigo? Você é judeu, vocês não gostam da gente.
O judeu acordava de manhã e falava assim, orando: Deus, muito obrigado por não me ter feito nascer mulher, nem cachorro, nem samaritano. Porque ele colocava mulher, Samaria e cachorro no mesmo nível. Vocês entenderem como o judeu olhava para o samaritano. Eu digo a vocês, muita gente olha para nós, olha para mim, olha para você. Para mim, se um cachorro é a mesma coisa. Esse povo aqui, ó, para mim e um cachorro não vale nada. Esse povo não tem chance. Esse povo está liquidado. Esse povo está mergulhado na prostituição. Esse povo está mergulhado no engano. Esse povo não tem chance, não tem jeito para ele não. Já era. Isso é o que vem no coração do homem. A gente prega, as pessoas não mudam de vida. Elas não mudam de vida, continuam do jeito que elas estão, a ponto de você, na sua humanidade, falar assim: não tem jeito não, eu desisto, não tem jeito para esse povo não, esse povo está mergulhado nas trevas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus ama esse povo mergulhado nas trevas. Só uma coisa, Ele não quer que você permaneça para sempre mergulhado nas trevas. Ele não quer que eu permaneça para sempre mergulhado nas trevas, mas Ele ama todo aquele que se perdeu e caiu em trevas profundas. Então ele chega para aquela mulher de Samaria. Quando ele fala assim: olha, você falou certo, você tem 5 maridos e o 6º nem é seu. Ela falou assim: você é profeta. E ela pergunta para ele: você é o Messias? Você é o Messias? Afinal de contas, você é aquele que Isaías, 700 anos atrás, aquele que Isaías disse: virá uma grande luz para essa região que habita, o povo que habita em trevas, dessa região de vale de sombra da morte. É você o Messias, é você que Isaías profetizou. Não é possível que seja você falando comigo, porque eu não valho nada. Ela fala assim: olha, ela conhecia a palavra, ela sabia que na terra de Zebulon, na terra de Naftali, onde ela pertencia, havia um decreto. E por mais incrível que pareça, Jesus morava numa região um pouquinho mais distante. Ele vai se mudar para Cafarnaum. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que a profecia ia se cumprir. Então Jesus vai morar, a luz foi morar no meio das trevas. Você não precisa ficar procurando por todos os lugares. Onde vem? A luz está aqui, irmãos, à sua disposição. Jesus se põe como luz no meio das trevas. E aquela mulher ficou admirada. E ela pergunta para ele a pergunta que estava durando 700 anos. 700 anos o povo de Zebulon e Naftali, o povo do Reino do Norte, clamava por misericórdia, à espera de um Deus que pudesse levar luz novamente, libertasse aquele povo que estava em trevas profundas. O que ela faz? Ela arrisca e pergunta para ele: você é o Messias? Porque a profecia, a doçura do seu olhar era incomum, o jeito que ele a tratou. Pela primeira vez ela foi tratada com amor e com dignidade. Muitas pessoas aqui estão cansadas de serem maltratadas, de serem vistas como um caco, como escória, como esterco. Muita gente aqui está cansada de ser humilhada, porque gente gosta de humilhar a gente. Mas aquele homem que estava ali aquele dia não era gente comum, não era qualquer um. Ela estava diante daquele que poderia ser a profecia que ela conhecia desde menina, desde criança. Ela sabia: olha, no primeiro tempo, lá atrás, no tempo de Isaías, Deus tornou a terra de Zebulon e a terra de Naftali desprezível. Mas vai vir um tempo que tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Cafarnaum e aquela região ficavam além do Jordão, a terra onde Jesus ia brilhar. E então vem a palavra: mas o povo que andava em trevas viu uma grande luz,
e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. O que aquela mulher samaritana estava acostumada? Ela estava acostumada com trevas. O que ela estava acostumada? Ninguém dá nada por ela. O que ela estava acostumada? A carregar a água escondida ao meio-dia. Ela tinha imensa vergonha do seu passado, ela tinha vergonha no seu presente, ela não sabia como ia ser o seu futuro, mas com certeza ela desconfiava que o seu futuro ia ser tão ruim como fora o seu passado e o presente. E agora ela está diante de um homem que sabia tudo sobre a vida dela, de um homem com um olhar constrangedor, com um olhar tocante, com um olhar capaz de entrar dentro da alma dela e ver a beleza dela escondida por trás da escuridão. A beleza daquela mulher estava escondida por uma névoa de escuridão que habitava naquele lugar. Então ela pergunta para ele: você é o Messias? Irmãos, essa pergunta, volto a dizer, essa pergunta não é simples quando parece. Ela quer dizer assim: você é o homem da profecia, você é aquela pessoa que nós estamos esperando desde os tempos de Isaías, desde os tempos que Moisés disse que haveria um outro profeta muito antes ainda de Isaías. Esse povo esperava por um Messias, esse povo cantava os cânticos invocando a chegada do Messias. Eles achavam que ia ser um homem maravilhoso, do cavalo branco, com a coroa na cabeça, com uma grande lança na mão, um escudo. De repente há um homem comum, assentado à beira de um poço, meio-dia, com sede. Não parece ser o homem anunciado na palavra, mas talvez ela tenha se lembrado do que disse logo depois do capítulo 53. Ele vai dizer o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi estendido o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Olhando para ele, não víamos beleza para que o desejássemos. Era indesejável e desprezível entre os homens. E ela deve ter lembrado naquele momento que esse homem que as pessoas plantaram, que seria a cura da vida dela, não era exatamente quem ela estava vendo ali. Ela estava vendo o homem da profecia. E ela pergunta para ele assim: você é o Messias? Aí ele vai dar a resposta. Pela primeira vez, gente, pela primeira vez, Jesus não tinha dito que era o Messias para ninguém. Por que Jesus falou com aquela mulher? Porque Deus tinha uma promessa que ia se anunciar para o mundo inteiro, não era só para os judeus. Então Jesus escolhe uma samaritana, uma gentia, uma mulher impura, uma mulher desprezível, uma mulher pouco confiável. E ele vai dizer para ela assim, ele vai se revelar: eu sou o Messias. Então, irmão, dia 24 de dezembro, o povo comemora o Natal. Mas o Natal pode ser hoje, agora, nesse momento. A luz que chegou para aquela mulher lá em Samaria pode chegar para você nesta noite. E você está achando que sua vida não tem mais jeito, você está achando que tentou de tudo, você está achando que está dando voltas no mesmo lugar, e que você não merece. Você olha para o seu vizinho e fala assim: ele está indo muito bem na vida dele, todo mundo está indo bem, o outro se formou, a outra casou, o outro comprou um carro e eu estou aqui. Nada dá certo para mim. Tudo que eu faço, eu dou topada na parede, eu tropeço, eu caio, nada dá certo para mim. Parece que minha vida é uma vida de trevas, eu não vejo caminho na minha frente. Então Jesus está nessa noite se pondo no seu caminho e dizendo: olha para mim, eu vou ser a luz que vai resplandecer nas suas trevas. Você precisa confiar em mim, você precisa entregar a sua vida a mim. Então vamos trocar essa terra aqui, que tem andado nas trevas, esse lugar todo que tem andado nas trevas, esse estado todo que tem andado nas trevas, este país que está imergido, está imerso em trevas, esse país que está afundado em densas trevas. Talvez alguém de fora, de outros países, olha assim: esse Brasil não tem jeito, esse povo é ruim, corrupto.
Esse povo não merece ser salvo. Mas é para esse povo que Jesus tem se revelado, irmãos. E Ele quer salvar o Brasil. Ele quer salvar esse estado. Ele quer salvar esse município. Ele quer salvar você. Ele quer entrar na sua escuridão. Ele quer ser uma chama que vai se acender e não vai se extinguir nunca mais. Ele quer te mostrar o caminho. Assim como aquela mulher a vida dela mudou, ela saiu alegre, ela foi à cidade e contou para as outras pessoas. Sabe, uma grande forma, um grande sintoma de você saber se você realmente encontrou a Cristo. Você não aguenta ficar calado. Você quer anunciar. Você quer falar: olha, eu encontrei Ele sabe tudo sobre mim. E mais, Ele é a luz que o profeta Isaías falou lá aquele dia. Ele está resplandecendo nesse lugar. Ele vai nos levar de volta para o caminho que nós nunca deveríamos ter deixado. Nós nos perdemos do caminho, nós nos desorientamos, nós nos perdemos no meio da noite, nos perdemos na escuridão, mas Ele é nosso farol. Ele apareceu para iluminar o nosso caminho. Ele apareceu nessa noite para iluminar o seu caminho, para mostrar o caminho que Deus traçou para você antes de você nascer. Ele tem o seu nome, Ele tem a sua história escrita. Diz o Salmo 139, Ele tem tudo escrito sobre você. Enquanto você estava sendo tecido na barriga da sua mãe, Ele escreveu a sua história. E por algum momento, nós, você, eu, nós nos desviamos, entramos em trevas, perdemos o caminho, perdemos a noção. E hoje o Senhor está oferecendo: ei, eu tenho luz para você, eu posso te trazer de volta, eu posso te mostrar o caminho de volta. Eu tenho luz, eu tenho o desenho certo para você voltar para tudo aquilo que eu escrevi a seu respeito. E Jeremias vai dizer: eu sei os planos que tenho para você, e são planos de paz. O nosso Deus tem planos de bênção para você. O nosso Deus tem planos de vitória para você em 2025. O nosso Deus tem reencontros. O nosso Deus tem portas abertas para você no ano de 2025. Mas você tem que entrar no caminho que Ele traçou para você. E na escuridão desse mundo você não vai encontrar, porque as pessoas estão por aí batendo a cabeça, tentando encontrar o caminho e não encontram. São cheias de teoria. Gente correndo atrás de coach, gente correndo atrás de figuras da classe artística, gente correndo atrás de gente cega. Cegos que estamos, correndo atrás de outros cegos. É por isso que nessa noite Jesus se põe aqui como a única opção de farol para nós. Ele é luz, irmãos. Ele é luz nesse tempo de trevas. Ele é alimento nesse tempo de fome. Ele é água nesse tempo de sede. E mais, irmãos, Ele não só te dá água, não. Ele faz o seguinte: olha, está todo mundo nas trevas, você quer andar comigo? O que Ele falou com aquela mulher? Você não vai ser só tomar água, não. Vai sair água de dentro de você. Sabe por que vai sair água de dentro dela? Porque Ele foi morar dentro dela. Ele é a fonte inesgotável. Ele foi morar dentro dela, e a partir daí começou a jorrar uma fonte de águas vivas. Meus irmãos, nós precisamos viver esse tempo de fontes jorrando, de gente que jorra alegria, que jorra esperança, que jorra Jesus para esse mundo. Jesus é a fonte da alegria, Jesus é a fonte de luz, Jesus é a verdade, irmãos. E nós precisamos fazer jorrar de dentro de nós. Mas para isso Ele precisa morar dentro de nós. E um dia eu convidei Ele para morar dentro de mim. Ele fez morada em mim. E daí em diante eu comecei a sentir que eu sou um poço, uma fonte de água que salta de mim. Para onde que vai? Para a vida eterna. Para onde essa fonte vai te levar, irmão? Para a vida eterna. Mas vocês têm que sair da história do passado. O povo que andava em trevas. Olha que Isaías estava profetizando o futuro, mas ele coloca a passagem do passado, porque o povo que andava em trevas não poderia andar em trevas para sempre. Se você andou em trevas, se você está andando em trevas, tire essa palavra da sua vida. Você não andará em trevas. Por isso que a profecia
apesar de ser no futuro, Isaías não diz o povo que andará em trevas, ele disse o povo que andava, porque a luz resplandeceu e eles pararam de andar. Parem de andar nas trevas, parem de viver uma vida segundo o nariz de vocês, segundo o que pessoas dizem. Comece a focar nessa luz que eu estou apresentando hoje aqui. Essa luz se chama Jesus, amém? Vamos ficar de pé?